Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Noemi e nessa aula nós vamos ver duas medidas de dispersão e variação, que são a variância e o desvio padrão. Pessoal, a variância e o desvio padrão, eles fornecem informações complementares à média. Então nós vamos aprender a calcular e também entender o resultado, entender o que significam esses resultados. Tá? Observem aqui. Calcule a variância e o desvio padrão das notas de 5 alunos da turma abaixo. Então aqui, gente, nós temos os alunos Ana, Carla, Pedro, João e Alex e a nota desses alunos. Aí nós vamos calcular qual que é a variância e o desvio padrão dessas notas. Pessoal, observem que nós temos os dados brutos, eles não tem nenhum tipo de organização. Pessoal, para calcular a variância e o desvio padrão, nós vamos utilizar esta fórmula aqui. Variância é S ao quadrado, representada pela letra S ao quadrado, que é igual à somatória do quê? Da variável menos a média aritmética elevada ao quadrado. Tudo isso dividido pelo total de elementos, que é n, menos 1. E para encontrar o desvio padrão, nós vamos extrair a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão é reconhecido pela letra S. Pessoal, observem nessa tabela que para calcular tanto a variância e o desvio padrão, nós precisamos da média, em ter a média aritmética dos dados. Então, é o primeiro passo que nós temos que fazer, encontrar a média aritmética desses valores aqui. Observem que esses dados, eles não têm nenhum tipo de organização, são dados brutos. Então, para encontrar a média de dados brutos, nós utilizamos esta fórmula aqui da média aritmética, que nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, vamos lá. X barra quer dizer média aritmética, é igual a somatória das informações da variável dividido pelo total de elementos da minha observação. Então, o primeiro passo é encontrar a média aritmética aqui das notas desses alunos. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas essas notas e depois nós vamos dividir por n, que é 1, 2, 3, 4, 5, porque são 5 alunos. Então, a média x barra é igual somatória de todos os elementos. Então, 8 mais 5 mais 7 mais 6 mais 4, certo? Soma todos esses elementos. Aí nós vamos dividir pelo total de elementos. Então, vou somar e depois a gente divide por 5, porque nós temos 5 alunos. Somando esses valores aqui, nós vamos encontrar o número 30. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, a média das notas desses alunos igual a 6. Então, o primeiro passo nós já fizemos. Nós encontramos a média aritmética das notas desses alunos, que é igual a 6. Agora, qual que é o segundo passo? Nós vamos olhar a fórmula da variância. Primeiro a gente encontra a variância e depois a gente encontra o desvio padrão. Então, observem a fórmula agora da variância. Então, nós temos aqui S ao quadrado e vem toda essa expressão aqui. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar essa informação, ó, variável menos a média, x barra, variável menos a média. Então, eu abri uma coluna e eu inseri essa informação, ó, variável menos a média, que são os desvios. O que é a minha variável? É a nota do primeiro aluno, que é 8, menos a média, que é 6. 8 menos 6, 2. Vamos para o próximo. Variável, que é o xi, menos a média. Então, ó, a variável, que é o xi, que é o 5, menos a média, que é 6. 5 menos 6, menos 1. O próximo, 7 menos 6, que é a média. 7 tira 6, 1.
O próximo, 6 menos a média. A média é 6. 6 menos 6, 0. Último, pego 4 menos a média, que é 6. 4 menos 6, menos 2. Observem que nós achamos essa informação, que é xi menos a média. Essa parte aqui, ó, nós achamos. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar essa informação que nós encontramos e elevar ao quadrado. Ou seja, então a gente vai pegar essa informação e elevar ao quadrado, olha. Porque essa parte aqui nós já fizemos, que é o 2. Então, vamos pegar essa informação que é 2, elevada ao quadrado. Ou seja, é só fazer o quadrado dessa coluna, resumindo. 2 ao quadrado, 4. Agora eu vou fazer esse aqui, ó, o quadrado desse. Então, menos 1 ao quadrado, 1. Esse aqui, 1 ao quadrado, 1. Próximo, 0 ao quadrado, 0. E o último, menos 2 ao quadrado, 4. Então, nós encontramos esses valores. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos somar essa coluna que nós encontramos. Observem a fórmula. Não é a somatória de tudo isso aqui? Então, olha, eu vou fazer a somatória desses números aqui. Então, fazendo a somatória, 4 mais 1, 5, 6, 6 com 4, 10. Então, a somatória do que, gente? De xi menos a média, eu vou colocar x barra, tá? Elevado ao quadrado, quanto que é? 10. Tudo bem? Então, vamos agora substituir esses valores na fórmula. Copia o s ao quadrado, igual. Nós já não temos essa informação, ó, que a somatória de tudo isso aqui não é o 10? Então, eu coloco 10. Dividido por n menos 1. O que é o n? N é o total de elementos da minha observação. Então, são quantos alunos que nós temos? São 5. 5 alunos. Então, é 5 menos 1, 4. Então, a variância, que s ao quadrado é 10 dividido por 4, 2,5. Pessoal, então, a variância nós encontramos, é 2,5. O que falta fazer agora? Encontrar o desvio padrão. Vamos lá na fórmula? Observando a fórmula. Desvio padrão é o S. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada de quem? Da variância. A variância não é 2,5? Então, é a raiz quadrada de 2,5, de 2,5. Quanto é essa raiz quadrada? Fazendo na calculadora, vocês vão encontrar o valor de 1,58. Ou seja, o nosso desvio padrão é igual a 1,58. Pessoal, o que significa tudo isso? O desvio padrão nos mostra se a média aritmética sofreu pouca ou muita influência dos valores extremos. O que são os valores extremos? São os valores muito altos ou são os valores muito baixos. No nosso exemplo, a nossa média aritmética é 6 e o desvio padrão é de 1,58, ou seja, os dados desviam da média 1,58 para mais ou 1,58 para menos. Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos que nós fizemos de variância e desvio padrão. Obrigada, gente. Se vocês gostaram, dê um like. Compartilhem com quem vocês acham que vai ser interessante. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima aula, gente!